Soluci. E esta palestra trata-se de produtos de glicação avançada, AGS. AGS existe no alimento e no organismo, formados dentro do organismo. Então, o pool endógeno de AGS depende dos AGS dietéticos, formados nos alimentos, ou aqueles formados dentro das células do organismo, no compartimento extracelular. E o pool endógeno ainda vai depender da degradação e detoxificação enzimática de AGS, provocando eliminação via receptores, ou da ingestão de antioxidantes e antiglicantes. Então, neste balanço, vamos ter o pool endógeno de AGS. Isso constituiu um dos nossos trabalhos apresentados de absorção dos produtos finais de glicação avançada, dietéticos, na contribuição da formação do pool endógeno. Então, a importância desses produtos está na propriedade pró-oxidante e pró-inflamatória que eles têm, favorecendo as doenças crônicas. Então, e o que são AGS? É um grupo heterogêneo de substâncias, formados por reações não enzimáticas aminocarbonila. O amino vindo de aminoácidos, proteínas e DNA, principalmente daqueles aminoácidos que têm dois grupamentos amina. E a carbonila, vinda de produtos dicarbonílicos, como metilglioxal, glioxal e 3-deoxiglicosona, que surgem através da reação de Maillard, da oxidação de lipídios, carboidratos ou proteínas, da glicólise, grande quantidade vem da glicólise, ou da inflamação. Então, que se combina com um grupamento amina, dando a reação aminocarbonila, formando os AGEs. Então, é uma glicação de proteínas. Glicação de proteínas. Então, repetindo, ele pode ser formado da oxidação de glicose, de aminoácidos, lipídios, ácido ascórbico, glicólise, processo inflamatório, e leva à formação de compostos dicarbonílicos, tais como glioxal, metilglioxal, 3-deoxiglicosona, que reagem com aminoácidos formando AGS. O consumo de uma única refeição em AGS é capaz de aumentar seus níveis circulantes, isto é, aumentar a quantidade de AGS no organismo, dentro do organismo. Então, no alimento, vai depender do calor seco e do tempo de exposição. Quando o alimento cru já contém AGE, e aqueles que são submetidos a uma temperatura superior a 120 graus por um determinado tempo, ou seja, o binômio tempo-temperatura é importante, como também a atividade da água, quando ocorre desidratação, vem aumentar essa reação. Então, e a absorção? Uma vez formados, eles são absorvidos. Então, ocorre a absorção dos produtos de Amadori na reação de Maillard, lembra-se? Ou então AGEs intermediários e tardios, aminoácidos glicados, adultos livres de AGEs. Entretanto, as proteínas altamente glicadas não são digeridas eficientemente, sendo especulado que sua absorção varia de 10% a 80%. Vamos esclarecer agora o que são adultos livres de AGEs. Então, como são absorvidos os AGEs? Os AGEs dietéticos formam adultos de glicação. Aí, nessa forma que eles são absorvidos, vão formar AGEs circulantes, e os AGEs endógenos, formados dentro ou fora ou no espaço extracelular, também vão concorrer para esses AGEs circulantes, assim como a excreção. Então, os adultos livres de glicação, aqui nós temos uma proteína, que é a albumina sérica humana, em que houve formação de metilglioxal hidroximidazolona. Então, onde está glicada
é aqui nesses pontos, certo? E isso é o adulto de glicação. Depois da proteólise enzimática, então esses adultos de glicação continuam como tal e são absorvidos. Então, a absorção, quando esses compostos são compostos de Amadori, diz que até 99% desses compostos são absorvidos. E no todo dos AGEs, todos os AGEs, então, se diz que é 10%. Eles vão ao fígado, depois à circulação sistêmica. E daí eles podem ir ao tecido, onde pode formar um processo de glicação das proteínas, ou então através de receptores, o RAG, que formando uma cascata inflamatória. E pode também ser excretados, então dos 10% absorvido, 30% são excretados. Então, como atuam os AGEs? Eles formam ligações cruzadas ou através de receptores dos AGEs. Então, esses receptores podem ser receptores scavenger, então que provoca a excreção dos AGEs, mas também pode ocorrer através do RAG, que é o receptor realmente de AGEs, que é vindo da superfamília das imunoglobulinas. Então, eles provocam a cascata inflamatória, podendo então concorrer para o estresse carbonílico ou estresse oxidativo. Então, quais são os receptores? O AGR1, AGR2, AGR3 são receptores scavenger e lisozima. Então, eles provocam a detoxificação de AGEs. E o RAG? O RAG, que está nas células do músculo liso, monócitos, macrófagos, linfócitos e células endoteliais, eles provocam a cascata de sinalização inflamatória celular e a disfunção celular e endotelial. Então, aqui está o RAG. Ele é transmembrana. Aqui está a membrana da célula e ele é transmembrana. Então, ele se acopla ao AGE e tem uma parte interna da membrana que ele vai dar uma sinalização, provocando a formação dos mediadores inflamatórios. Aqui nós podemos ver no SEMBA que expressa mais o NF-κB, dando ativação dos leucócitos, induzindo TNF-alfa, interleucina 6 e moléculas de adesão. Então, a molécula de adesão molecular, né? Células de adesão molecular, o VCAM, e a molécula de adesão intracelular, o ICAM. E produz também aumento do próprio RAG e do interleucina 6, interleucina. Então, a ação dos AGEs sintetizando são as ligações cruzadas covalentes com proteínas, principalmente de meia-vida longa, mas nem sempre é uma proteína de meia-vida longa, modificam as funções de proteínas e propriedades químicas e biológicas de moléculas nativas e provocam a formação de mediadores inflamatórios por acoplamento ao receptor RAG. Então, no fígado, o RAG está nas células endoteliais, mesangiais, macrófagos, linfócitos e os hepatócitos. Então, em células hepáticas humanas, o processo inflamatório crônico relacionou-se a mecanismos dependentes de RAG, havendo indução de citocinas pró-inflamatórias. Então, a glicação provoca o estresse oxidativo e a inflamação, metabolismo reduzido de AGE, né, depois disso, aumento dos níveis séricos de AGE e a toxicidade do AGE sobre o hepatócito. Então, a degradação e eliminação vai ocorrer no fígado e no rim. No fígado, as células endoteliais e de Kupffer, que expressam receptores scavenger em macrófagos, são estimuladas pela insulina e captam por endocitose os AGEs e as proteínas AGEs do plasma. Defeitos nesse sistema podem contribuir para o acúmulo de AGEs independente da função renal. Então,
os AGEs, por exemplo, os AGEs circulantes, eles também provocam um problema. Eles glicam a LDL, favorecendo a oxidação da LDL e também o comprometimento do reconhecimento dessa LDL pelos seus receptores. Os AGEs podem, ao ir ao tecido, reagir com colágeno, glicando esse colágeno, ou ser captado pelo RAG, vindo dar o estresse oxidativo intracelular, endocitose e aumento da expressão do TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 1. Então, a modificação da LDL por metilglioxal, um potente agente de glicação que está aumentada em diabetes, está associada com o aumento da heterogenicidade. O metilglioxal modifica a LDL, tornando-a pequena e densa, com o aumento da heterogenicidade, fornecendo uma nova rota para a LDL heterogênica e pode explicar o aumento do risco cardiovascular em diabetes. Então, o desequilíbrio desses agentes de glicação e os agentes de defesa antiglicantes, então, vai provocar a instalação do estresse carbonílico ou estresse dicarbonílico. Então, os AGEs provocam espécies reativas de oxigênio, provocando estresse oxidativo. Este, por sua vez, provoca oxidação dos substratos, proteínas, lipídios, carboidratos, que vão dar aquelas espécies reativas de carbonilas, os dicarbonílicos, e que se juntam ao grupamento amina de outro aminoácido, dando AGEs. Então, isso é o ciclo que provoca o estresse carbonílico. Obrigada. Recomendamos a leitura do blog Alimentos e Nutrição e estamos à disposição para ministrar cursos na sua universidade e para integrar equipes de educação à distância. Obrigada.